A imaginação é uma ferramenta importante. Imaginação é pensamento. Quando você pensa, você usa a sua imaginação. Daí a importância extrema de usar a imaginação. Não deixe que alguém imagine coisas por você. Não tenha gosto pelas coisas já prontas. Imagine por si próprio. Use isso, estimule isso em si mesmo. E assim você descobre coisas fantásticas. Nossa sociedade é baseada na ciência. Ciência e religião. Mas os dois são iguais. Enquanto a religião te prende em uma caixinha, te dizendo que é certo ou errado, sem ao menos te dar a oportunidade de você pensar no assunto, a ciência faz a mesma coisa. A ciência é uma outra caixinha que não deixa simplesmente você pensar fora dela. Se você ousa pensar fora dela, você é expatriado. Você simplesmente não consegue se comunicar com alguém que veste a carapuça da ciência. Assim como um religioso, você não consegue falar de ciência para um religioso. E vice-versa, um religioso simplesmente não consegue se comunicar de forma fluida com alguém que utiliza da ciência como linguagem principal. Porque são linguagens. Não existe uma verdade única. A verdade é aquilo que você imagina que seja a verdade. A merda toda é que quando você se prende em uma linguagem única, seja ciência ou religião ou qualquer outra que você imaginar, você fica preso. Você não se permite imaginar algo além disso. É confortável, sim. É confortável pra caramba. Sair da caixinha exige coragem. Saltar do ninho exige coragem. E é maravilhoso. A sensação de voar livre é maravilhosa. Mas isso é algo que ninguém pode fazer por você. O salto do ninho é pessoal de cada um. A expansão da consciência é pessoal de cada um. Ninguém pode expandir a sua consciência por você. Essa é a verdadeira salvação da humanidade. A expansão individual da consciência de cada um. Entenda que quando você mesmo não se permite expandir a sua própria consciência, você assina embaixo um contrato social, no qual você se permite, por opção própria, ser manipulado. Porque você aceita a verdade de alguém. Você aceita a verdade que alguém lhe disse que é verdade. E você toma aquilo como verdade própria. Você realmente aceita o que lhe dizem como verdade, sem questionar. Você entrou em um padrão próprio, típico, seja religião, ciência ou seja lá o que for. Um modo de pensar próprio, que alguém lhe disse que é o certo. E você aceitou aquilo. Você deixou de pensar, porque pensar cansa. Pra gente da sociedade atual, pensar cansa. Pensar pode produzir depressão. Não tem problema nenhum em passar por fases depressivas, mas entenda, ninguém está sozinho. Nos bastidores, no mundo invisível, existe toda uma legião de criaturas dispostas a te ajudar. É só você estar aberto para percebê-las. Ninguém está sozinho, em momento algum. Isso é uma ilusão que querem que você acredite. Daí a depressão, só que não. Mas enfim, quem são esses filhos da p*** que têm interesse em manter a humanidade estúpida e ignorante? Que tem interesse em dizer para cada indivíduo da nossa sociedade o que é a verdade? São criaturas que atuam no mundo invisível, quarta dimensão. E o que é invisível? Invisível é aquilo simplesmente nossos olhos não conseguem ver. Mas o aparelho humano é fantástico e fabuloso. Existe um terceiro olho dentro da própria mente, do próprio cérebro, que consegue enxergar esse tipo de coisa. Mas infelizmente, aqui no nosso mundo ocidental, a gente não é estimulado a usar o terceiro olho para enxergar a verdade por si mesmo, por si próprio. E o que acontece
É o que temos hoje em dia. Pessoas morrendo por bobagem, por doenças estúpidas. Pessoas envelhecendo sem se dar conta do motivo que faz elas envelhecerem. Sem parar para pensar, sem se questionar, sem entender e aceitar isso como um idiota. A palavra idiota significa uma consciência baixa. Quando dizemos que a nossa sociedade está cada vez mais idiota, isso significa que o QI geral da nossa sociedade está cada vez mais baixo. E isso é óbvio quando você vê aquilo que a sociedade consome, porque para o sistema capitalista funcionar, nós precisamos ser consumidores. Nós precisamos consumir, comprar. O trabalho é uma mera ilusão que faz com que você se canse, com que você se sinta cansado. E aí você vai usar o seu dinheiro para anestesiar esse cansaço, essa dor de viver, movimentando assim o sistema capitalista. Mas no fundo, o seu trabalho está produzindo riqueza, está produzindo o dinheiro. Mas ao mesmo tempo você o gasta com coisas estúpidas que te mantêm na estupidez. E assim, novas opções estúpidas são oferecidas e você consome. Você cai como um pato. Você simplesmente não compreende. Porque é interesse de quem está no poder que as pessoas continuem estúpidas para não perceber esse mecanismo. Porque quem está no poder não quer pessoas, seres humanos, não, quer consumidores que fazem a máquina capitalista continuar funcionando. Isso fica óbvio quando você vê e começa a analisar a origem do capital. O capital grande. Porque estamos vivendo um momento em que muitas pessoas têm sim um interesse no crescimento da humanidade, do despertar da humanidade. Então você pode perceber facilmente que essas pessoas atuam na nossa sociedade. E muitas delas possuem sim capital, usam da ferramenta do capital para acordar as pessoas. Especialmente na arte, nos filmes que assistimos, as drogas que libertam a mente das pessoas. São duas forças opostas, uma lutando para que a humanidade desperte, acorde, e a outra lutando para que a humanidade continue estúpida e ignorante, para que a humanidade continue sendo uma massa de consumidores, fazendo com que o nosso sistema continue funcionando perfeitamente. Entenda, para você derrubar o sistema, você só precisa expandir a sua consciência. Simples assim. Se permitir explorar o novo, acabar com o seu medo. Então você se liberta. Uma mente liberta deixa de ser um escravo. Uma mente liberta você não consegue manipular. Ela é livre. A mente liberta é dona de seus próprios pensamentos. Ela não aceita algo que foi imposto. Porque ela percebe que tudo que existe tem um propósito. Por mais que não percebemos um propósito, tudo tem um propósito. Nada é por acaso. Acabou que eu não falei quem são realmente aqueles que estão por detrás da teoria da conspiração. São organizações secretas, sociedades secretas, mas que também obedecem ordens. Eles têm na mente deles um ordenamento, um modo de pensar, tal como a religião ou a ciência. Eles têm o funcionamento mental deles, que é resultado de uma manipulação deles. As sociedades secretas que não se mostram, que manipulam a humanidade nos bastidores, elas também recebem ordens, porque acreditam em algo. Mas o que é esse algo? Quem de verdade está por detrás de quem manipula nos bastidores a nossa sociedade? Isso sim é um assunto para um próximo vídeo. Namastê.